Por quase todas as noites na última década, uma mulher francesa foi sistematicamente agredida e torturada por demônios. Como uma mulher camponesa do século XIV, se envolveu em uma série de controvérsias religiosas. Ela estava possuída? Ela estava doente? Ela estava passando por um estado divino de graça? E qual era o nome dela? Bem, alguns de vocês corrigiram minha pronúncia em francês antes, então eu tomei um cuidado extra para garantir que acertei desta vez. Hermínia de Riam. De Hermínia de Reims. Entendi, eu entendi. Hermínia de Reims. É o mais próximo que consigo, me desculpe. No vídeo de hoje, exploraremos as experiências de Hermínia, as forças sobrenaturais que afetaram sua vida diária na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. Em 1384, Hermínia tinha 37 anos. Reniel, seu marido, tinha 63 anos. O casal decidiu deixar sua casa rural em Auchou, perto dos franceses, cidade de Arras, no norte da França. Reniel não conseguia mais cultivar o terreno que alugavam por causa da velhice e doença. Eles foram à cidade catedral de Reims esperando que Hermínia pudesse encontrar trabalho para ajudar a sustentar ambos. Hermínia recolheu palha para reparar os telhados de palha dos pântanos, das muralhas da cidade. Ela vendia palha às pessoas pelo pouco dinheiro que obtinha. A casa do casal estava próxima à pradaria agostiniana de Saint-Paul-de-Valdez, Escalier, com sua comunidade religiosa. Foi um desses monges, João Le Gauvour, que se tornou confessor de Hermínia e seu marido. Amigos instaram Hermínia a voltar ao campo para ser cuidada e apoiada em seu luto, mas seu confessor, João, aconselhou contra isso. Hermínia ficou em um quarto com vista para o convento, observando os religiosos, serviços através de sua janela. Ela confessava seus pecados diariamente para João, mantendo práticas piedosas, como o jejum e o ato de mortificação da carne. Isso implicava que ela sempre mantinha um cinto atado à cintura como penitência. Quando João notou que a carne de Hermínia estava crescendo sobre o cinto, incentivou ela a removê-lo. Desde novembro de 1395, Hermínia foi atormentada por demônios, mas também vivenciou o divino. Visões também. Embora João se refira a eles como aventuras em vez de visões, porque são coisas que acontecem fisicamente com ela. Hermínia não sabia ler, então João começou a registrar suas experiências, que ele escreveu em francês. João descreveu Hermínia como uma mulher simples e bem-intencionada, conhecida em todo o bairro por sua caridade e devoção. Ele registrava esses episódios demoníacos todas as manhãs, como um relato de testemunha medieval, com o objetivo claro de fazer de Hermínia uma ferramenta para construir o agostiniano fé, criando algo que pudesse colocá-la no caminho para a santidade. O discernimento dos espíritos. Ao longo do século XIV e início do XV, houve uma tríade de desastres que causou agitação religiosa. A peste negra, o cisma do Ocidente e a Guerra dos 100 Anos contribuíram todos para essa convulsão de fé. Vários europeus começaram a questionar em que acreditar. Hermínia sofreu durante uma das mais intensas disputas religiosas e políticas, movimentos na Europa. Enquanto ela sofria suposta tortura do diabo por um mês, havia duas diferentes papas, um residindo em Roma e o outro em Avignon, França. Era difícil distinguir entre o que era divino e o que era diabólico quando referia-se à possessão espiritual. O mal pode surgir de repente para desafiar a fé e lealdade dos crentes fiéis. Então, o diabo e seus asseclas eram dados como certos durante a Idade Média. Acreditava-se que eram comumente enviados por Deus para atormentar e testar as pessoas. Sua fidelidade. E Hermínia lembra-os disso quando ela diz aos demônios, citação, "Você não pode me fazer mais mal do que Deus permite. Se Ele quer que você me bata, faça isso. Se Ele deseja minha morte, faça. Eu mereço isso." Mas também existem visões calmantes. Ouvindo um coral celestial próximo ao fim da vida, durante uma missa, ela viu Jesus no lugar da hóstia ao comungar. Antes de Pentecostes, ouviu uma voz suave dizendo para não temer os demônios. Não irão te reter por muito mais tempo. Ocasionalmente, Hermínia vê espíritos malignos disfarçados de monstros gigantes ameaçadores, como mostrado no inferno. Em outras vezes, eles assumem a aparência de pessoas santas e vários santos, como São Pedro, Elizabeth, Gertrudes ou Nicolau, e até mesmo Maria Madalena e João Batista. Isso supostamente era para fazer Hermínia perder toda a confiança nela.
Esses falsos santos provaram que a hóstia da comunhão era apenas um pedaço de pão e não realmente a carne de Jesus, que ela não poderia possivelmente ser salva, e, sem ressurreição, ela podia ser pecadora. Ocasionalmente, as materializações podiam ser ouvidas, sentidas ou cheiradas, ao invés de visuais. A capacidade de distinguir entre as aparições que Hermínia viu é conhecida como discernimento do Espírito, um dom do Espírito Santo que permite a alguns cristãos reconhecer o que é bom e o que é mal, o que foi enviado por Deus e o que foi enviado pelo... Na Idade Média, o dom do discernimento era crucial para proteger as pessoas de serem ludibriadas, ensinamentos em tempos de perigo para a Igreja Católica. Para Hermínia, Satanás parecia estar lá fisicamente, não apenas uma presença real, uma figura onírica. Ela pode tocá-lo, cheirá-lo, senti-lo e até lambê-lo. Cansado de se mostrar para Hermínia, o diabo buscou outros métodos para atormentá-la. Ele derrubaria copos, apagaria velas, transformaria vinho, outros líquidos como sangue, ou transformaria objetos de madeira em metais preciosos para assustar e tentá-la. Suas visões pareciam um encontro diabólico na Idade Média tardia. Período, os demônios não eram considerados externos ao mal, podendo se infiltrar, descobrir a alma e os desejos sombrios de uma pessoa, tornando-os assustadores, mas atraentes ao mesmo tempo. Durante uma dessas visões, Hermínia citou: "De repente viu no meio de seu quarto uma jovem, e belo homem e uma jovem e bela mulher. Eles começaram a se abraçar e beijar um ao outro e então se deitaram no chão e cometeram um pecado juntos. O diabo fez tudo isso diante dela, querendo que ela sentisse prazer maligno e pecado carnal. Quando terminaram, o jovem subiu até a cama e disse: Você não está miserável? Você que se mata com jejum, sem dormir, vestindo uma camisa de crina? Seria melhor se você tivesse uma vida agradável e satisfatória. Seu corpo, pois você nunca será capaz de evitar a condenação eterna. Feras. Outro tema frequente de encontros infernais durante a Idade Média eram ataques de animais selvagens e pragas, e Hermínia teve mais do que sua cota justa desses. Enormes enxames de moscas invadiam seu quarto, por vezes rastejando em seu corpo por dias. Um cachorro enorme ficava na janela e ursos grandes deixavam muitas quantidades de urina no chão dela. Sim, culpe os ursos. Répteis como lagartos causariam feridas profundas mordendo a carne de Hermínia nas mãos, e cobras rastejariam para dentro de suas roupas, enrolando-se em seu pescoço na tentativa de estrangulá-la. Morcegos voariam para ela e pássaros como corvos e corujas atacariam seu rosto. Ela achou um gato de olhos vermelhos como fogo e um leão que rugia a noite toda, impedindo-a de conseguir dormir. Sapos grandes do tamanho de cães pulavam em sua cama, acordando-a do sono e forçando-a a entrar em sua boca. Em um encontro, Hermínia saiu da cama rapidamente, mas acabou escorregando e deslizando sobre mais sapos. Contudo, sumiram quando ela aspergiu água benta. Outra vez, enquanto Hermínia orava em seu quarto, 3 sapos começaram a rastejar debaixo de suas roupas. Eles desapareceram e ela foi para a cama dormir. Mas quando acordou, um demônio na forma de um homem jazia na cama ao lado dela. Ela também conseguiu fazê-lo se dissolver com o uso de água benta. Espancamentos. Era meados de novembro de 1395 quando os espancamentos físicos começaram. Hermínia se sentia envergonhada e constrangida, pois seus vizinhos zombavam dela. Diziam: Aqui está a mulher espancada pelos demônios todas as noites. O auge da brutalidade ocorreu no dia 15 de dezembro, quando os demônios a espancaram, citando, com punhos e pés de tal maneira que ela temia que eles fossem matá-la. Ela disse que o punho do diabo parecia tão duro quanto ferro. Ela foi chutada tão forte no peito que seu seio ficou seriamente machucado. Hermínia também foi abordada na rua em plena luz do dia por arruaceiros. Um deles brandiu uma adaga contra ela e disse: Da próxima vez eu vou te matar. Esses eventos ocorriam ao mesmo tempo que as assombrações de Hermínia todas as noites. Apenas confirmaram a João Le Graveur que os espectros malignos não possuíam corpos físicos. Eles ainda podiam criar efeitos tangíveis no mundo real. Levitação. Uma vez, supostamente, Hermínia foi elevada ao ar e então subitamente caiu. Ela bateu a cabeça em um banco com tanta força que quase perdeu um olho. Isso nos leva a outra área onde Hermínia foi atormentada pelo mal, ataques infrequentes de levitação e voando pelo ar. Na sexta-feira, após a Epifania, Hermínia acordou para se encontrar presa no teto, flutuando no meio do seu quarto.
Depois, os demônios a fizeram voar sobre o pátio do convento. O voo aéreo mais traumático ocorreu após o primeiro domingo da quaresma, quando Hermínia foi sequestrada na rua por 3 homens em cavalos pretos. Ela foi transportada para a floresta de Natuel em apenas alguns segundos, onde, citação, ao redor dela havia tantos demônios em forma humana que ela não conseguia contá-los. Contudo, nem todos os espíritos eram ruins, pois ela encontrou o caminho de casa com a ajuda de uma aparição de São Paulo, o Simples. Uma morte sagrada. Hermínia eventualmente morreu da peste em agosto de 1396, no que João descreve como uma morte sagrada. Caridosa até o fim, na época Hermínia estava cuidando de um vizinho doente. Está enterrada na igreja de São Paulo, do Val de Escolier. No janeiro seguinte, uma pequena menina doente chamada Isabela viu uma aparição de Hermínia em seu leito de morte. Isabela disse à sua avó que queria ir com a senhora Branca pouco antes de morrer. Para João foi um evento milagroso que validou a vida santa de Hermínia. João dedicou mais de 70 folhas aos testes e tribulações de Hermínia. Seus confrontos com feras e demônios violentos são um relato extraordinário de crença religiosa e espiritualidade no final do período medieval. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Se gostar do conteúdo, inscreva-se. Lançamos vídeos todas sextas-feiras. Saúde!